Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa mentoria. Hoje o nosso tema é os efeitos da reforma no seu negócio em 2026. Eu sou a Thaisa Cavalcante, sou advogada tributarista e há 10 anos trabalho com empresas e municípios. E a minha missão hoje aqui é traduzir essa reforma para a linguagem que você entende, que é aquela linguagem do caixa da sua empresa, do preço do seu produto e da saúde financeira do seu negócio. Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda algo bem importante. Falta menos de um mês para 2026. Logo, não é lá na frente. 2026 é amanhã na vida da sua empresa. Tudo que a gente vai conversar aqui tem um impacto. Que impacto é esse? Quanto você vai pagar de tributo? Como você vai pagar? Como vai negociar contratos e até quem é que vai sobreviver e quem é que não vai nesse novo cenário. Essa mentoria, ela não é uma aula teórica de direito, é uma conversa prática. Vamos conversar aqui juntos, voltada para empresários, contadores, gestores, pessoas que estão no dia a dia tomando o quê? Decisões. Se você ficar comigo até o final, você vai sair com uma visão clara do que muda em 2026 e um roteiro de ações para começar a se preparar já. Além de um presente especial que eu preparei só para você que está aqui comigo. Vamos junto? Agora, vamos começar a entender o que mudou no sistema tributário, mas assim, sem nenhum tipo de juridiquês. O Brasil, ele sempre teve um sistema tributário confuso, cheio de remendos. E ao longo dos anos, a gente foi acumulando tributos sobre consumo. É ICMS, é ISS, é PIS, é COFINS, IPI, cada um com uma regra própria, uma exceção, um benefício e o pior de tudo, uma interpretação diferente. Isso gerou um custo alto de compliance, conformidade, insegurança jurídica e muita dívida na hora de formar o preço. Todos os dias eu atendo clientes numa situação preocupante de endividamento por causa da bola de neve que uma sucessão de parcelamentos sobre crédito tributário causou. E agora, com a emenda constitucional 132 de 2023, que é a famosa reforma tributária, o Brasil decidiu mudar toda essa lógica da tributação sobre o consumo. A ideia central foi a gente caminhar para o modelo de IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, como a maior parte dos países desenvolvidos. Só que no Brasil não ficou assim tão desenvolvido. E aí entram as siglas que você precisa se acostumar a ouvir daqui para frente. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e IS, que é o nosso Imposto Seletivo. De forma bem simples, o que você precisa entender? A CBS, ela substitui PIS e COFINS e ela é de competência federal, enquanto que o IBS substitui o ICMS e o ISS com uma gestão compartilhada entre estados e municípios, uma gestão que vai acontecer lá no Conselho Federativo. E o IS, que vem no lugar do IPI em boa parte dos casos, mas com um foco mais regulatório do que arrecadatório. É o que a gente chama de extrafiscalidade tributária, porque a intenção do imposto seletivo é atingir aqueles produtos que vão agredir a saúde e o meio ambiente. Quase tudo, né, ultimamente. A ideia é ter menos tributos com regra mais uniforme, além de você conseguir ter um crédito financeiro amplo. Ou seja, aquilo que você paga na etapa anterior, você aproveita como crédito, diminuindo o efeito cascata. E aí você pode estar pensando, Thaisa, mas isso vai ou não vai aumentar o que eu pago ou o que eu não pago de tributos? A resposta honesta é: depende. Depende do seu setor, da sua estrutura, do seu regime e, principalmente, depende de como você vai se organizar. Mas, oficialmente, os efeitos da reforma são simplificar o sistema, menos tributos diferentes, e isso vai também ter uma menor guerra fiscal, dar mais transparência,
Porque na hora que você está vendendo ou comprando, você vai saber exatamente quanto de tributo que já está ali no seu produto, não vai ter mais aquela ideia de tudo estar embutido, e você vai tributar no destino, ou seja, onde o consumo realmente acontece, e não mais na origem. O que acredita-se que pode reduzir o litígio, ou seja, em tese a gente vai ter menos discussão judicial tributária, bem como aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Agora, um ponto muito importante. O fato da reforma ser necessária não significa que ela seja perfeita e que todo mundo vai sair o quê? Ganhando. Algo que os idealizadores da reforma que está aí nunca prometeram foi que a sua carga tributária iria diminuir. E sim que seria, no máximo, equivalente à carga tributária que já temos hoje. O que, diga-se de passagem, já é bem alta. É fato também que teremos setores ganhando competitividade e setores que podem sentir o peso dessa transição. E a gente precisa conversar sobre esses setores separadamente, para justamente entender, já agora em 2026, o que é importante. Vamos então entrar nesse ano-chave, 2026. 2026 é o início concreto da convivência entre o sistema antigo e o sistema novo. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Primeiro, a gente já começa a ter uma CBS. Ok, é uma CBS reduzida de 1% que você pode compensar desde que cumpra as regras? Sim, mas ela vai crescendo progressivamente ao longo dos anos seguintes até chegar numa alíquota cheia. Na prática, você vai ter PIS e COFINS convivendo com CBS por um tempo, 7 anos. E isso traz uma dupla escrituração e mais, atenção na gestão fiscal. Depois, a gente tem também a incidência do IBS, que também começa numa alíquota simbólica. Essa alíquota, ela é pequena no início, mas ela vai servir o quê? Para a gente testar o sistema e organizar a forma de transição de ICMS e de ISS. Obviamente que os estados e os municípios precisam sentir o potencial de arrecadação desse novo tributo. E a gente precisa sentir como é que vai colocar ele na nossa escrituração e começar a pagar. Terceiro, você passa a viver na sua empresa com 2 mundos ao mesmo tempo. O mundo antigo, onde a gente tem ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, e um mundo novo, onde a gente tem IBS, CBS e imposto seletivo. E o que isso significa, Thaisa? Que eu preciso ter muito, mas muito mais cuidado na hora de emitir uma nota fiscal. Eu preciso ter uma parametrização dos meus sistemas. O seu famoso ERP, aquele teu sistema de gestão empresarial, ele precisa estar bem organizadinho, com a classificação tributária correta da reforma tributária. Porque isso vai gerar um impacto direto na precificação e na margem do teu fluxo de caixa. Agora, vamos olhar bem de que forma o setor empresarial precisa entender alguns nichos. Começando pela indústria de transformação. O que a gente tem para a indústria? A indústria, ela vai seguir a lógica do IVA e, por isso, ela tende a ser positiva, porque a gente vai ter, em termos de técnica tributária, um crédito amplo sobre insumos e bens de capital. Isso causa menos efeito de cascata, ou seja, um pagamento de imposto sobre imposto, a gente tende a diminuir. E essa tributação, quando a gente não tem efeito de cascata, ela fica muito mais ligada à margem de lucro do que ao faturamento bruto. Porque imagina, o que é melhor? É eu tributar sobre o meu faturamento bruto ou eu tributar apenas sobre o meu lucro? E quando eu tenho aproveitamento de crédito, isso tende a acontecer. Mas, Thaisa, qual que seria o nosso ponto de atenção? É que produtos que vão ter um imposto seletivo, como bebidas alcoólicas, cigarros e outros, que podem ser enquadrados como danosos ao meio ambiente e à saúde, eles vão sofrer uma sobrecarga tributária, porque o imposto seletivo pode ser, sim, embutido. Então, se você é uma indústria,
Qual que é o nosso recado? Você precisa simular o impacto da CBS e do IBS na sua cadeia, em toda a sua cadeia produtiva, e repensar a formação desse preço. E, obviamente, ficar atento a uma eventual incidência do imposto seletivo, dependendo do seu produto. E na indústria ainda tem um ponto que eu preciso falar com toda clareza. Se a sua indústria é incentivada hoje, você vai perder esse benefício. A própria reforma tributária já determina o fim dos incentivos fiscais tradicionais até 2033. E à medida que IBS e CBS forem sendo implantados, quem vive de crédito presumido, ICMS diferido, redução de base de cálculo daqueles modelos em que praticamente a gente não paga ICMS na operação, arcando às vezes só com aqueles 2% de taxa administrativa, vai ver essa vantagem sendo o quê? Gradativamente desmontada. E isso, gente, não é uma hipótese, é a nova regra do jogo, que vai reduzindo os benefícios até eles se acabarem por completo. Por isso que isso interfere na competitividade. Então, se a sua margem ela está ancorada em um tipo de benefício, você precisa recalcular, reprecificar seus produtos, redesenhar sua estratégia, ainda agora, antes de tudo isso começar. Porque o cenário que você opera hoje, ele vai deixar de existir nos próximos anos. Muita coisa para a indústria. Mas vamos avançar um pouquinho mais e começar a falar de comércio. No comércio a gente tem varejo, e-commerce, mas antes eu sei que você está aí, preocupado com tantas mudanças. Por isso que eu quero trazer aqui já uma super novidade. Você está percebendo que tudo o que estamos conversando aqui sobre reforma tributária não é só um tema técnico, é um divisor de águas para qualquer empresário que quer continuar o quê? Obviamente, crescendo em 2026. E exatamente por causa disso, que eu decidi criar o Gestão Jurídica Inteligente. Porque não adianta saber o que a reforma vai mudar tudo se você não tiver ferramentas práticas para tomar decisões corretas no dia a dia. Tem empresário que não entendia nem como o sistema atual funciona. Então, primeiro, a gente precisa entender essa sua necessidade das regras do jogo hoje para facilitar o entendimento das mudanças. E esse curso nasceu da minha rotina, atendendo empresas que perdem dinheiro simplesmente por falta de orientação. E eu não falo de erros grotescos, falo de escolhas pequenas, como o regime tributário mal definido, um contrato mal estruturado, uma operação feita sem visão jurídica. São essas escolhas que definem se a empresa vai prosperar ou vai carregar um peso desnecessário nas costas. No Gestão Jurídica Inteligente, eu te ensino a ler o seu negócio com olhos estratégicos, o olho de um tributarista. Te mostro como se proteger juridicamente, como organizar a sua estrutura empresarial, como reduzir os riscos e, principalmente, como evitar prejuízos antes que eles aconteçam. É conhecimento aplicável, direto, que muda a forma como você enxerga a sua própria empresa. Eu sei que você não fez um curso de como ser empreendedor e é por isso que você está aqui comigo nessa mentoria. Eu quero liberar um bônus especial para você. 20% de desconto exclusivo para quem estiver assistindo agora. O link que está aparecendo na sua tela neste momento é só clicar, garantir a sua vaga e já se preparar para 2026. Quem se antecipa, governa e domina o jogo. E eu quero caminhar com você nessa virada. Então, aproveita o desconto e vem comigo. Mas, voltando para a nossa aula exclusiva, eu quero falar com você agora que tem um comércio. Para o comércio, especialmente quem tem sua lojinha no e-commerce, nas operações omnichannel, o ponto-chave é o destino. Porque as plataformas e o mecanismo de split payment vai alterar o jogo do comércio na prática. A tributação passa a olhar mais para onde o cliente está, lógico, porque é onde está o meu mercado consumidor. Então, os marketplaces e plataformas vão assumir responsabilidade pelo recolhimento. E o split payment, que é esse pagamento separado,
permite que o tributo seja retido na hora do pagamento e o lojista recebe o valor líquido. Isso já vai estar sendo testado tudo em 2026. E o que é que isso muda para você, empresário? Muda o teu fluxo de caixa. Você pode ver o dinheiro chegando já descontado. Ou seja, aquele valor referente ao imposto que antes você usava como um capital de giro até o dia do vencimento não poderá mais ser usado. Porque com a transparência do sistema, já que você já sabe quanto é que você vai pagar de tributo naquela operação, a tendência é que já seja automaticamente descontado. E isso faz o quê? Isso aumenta a nossa necessidade de integração entre financeiro, fiscal e tecnologia. Além de diminuir o espaço para aquele jeitinho de informalidade. Ufa! Mas falando agora do setor de serviços. Talvez o grupo que mais precisa ficar atento. Muito porque o setor de serviços tem uma tendência forte a ser informal. E aqui entram todos os tipos de serviços. Serviços profissionais, como advocacia, engenharia, consultorias e até mesmo a contabilidade. Saúde, educação, todos os tipos de serviço, a construção civil, mercado imobiliário que vai ser fatalmente impactado, turismo, bares, restaurantes, hotelarias, fintechs, sistema financeiro, seguros, economia digital. Então, assim, dentre outros, todo o setor de serviço precisa ficar muito atento porque é um setor que historicamente sofreu uma subtributação. E agora, com a reforma, não vai mais ter diferença. Vai igualar as regras do jogo para todo mundo. Então, muitos desses setores hoje, eles já se beneficiavam de quê? De alíquotas menores de ISS, de alíquotas diferenciadas em cada município, de regimes especiais ou ainda de uma base de cálculo com regras próprias que davam direito a deduções. Com a reforma, é importante a gente perceber que a tendência é praticamente não existir exceção. E a alíquota, ela ser o quê? Uniforme. O município, ele pode até diminuir sua alíquota, mas teria que fazer isso para todas as atividades, o que seria contraproducente quando a gente pensa na lógica do ISS. Uma coisa é o município diferenciar a construção civil de educação, outra coisa é ele colocar todo mundo no mesmo barco. A gente pode ver a carga tributária, inclusive, aumentar, se não houver o que, obviamente? Um bom planejamento tributário. Por outro lado, quem estiver organizado, formalizado e com uma boa gestão de crédito pode ganhar o quê? Competitividade. A verdade, gente, é que dá muito trabalho ganhar dinheiro, mas dá muito mais trabalho não ter. E por isso que a gente precisa pensar em tudo isso de como a reforma muda a lógica do seu trabalho. Falando agora um pouquinho, inclusive, da sua relação com o poder público e com contratos. Muitas empresas dependem de contratos voltados ao governo. Então, se você vende para o governo, quer seja municipal, estadual ou federal, você presta serviços para as prefeituras, para os estados, para a União, participa de licitações, esse impacto ele é direto. Em que, Thaisa? Na formação dos preços, nos contratos que você precisa considerar as alíquotas de IBS e CBS, a lógica do destino, a questão do split payment que altera o fluxo de caixa, principalmente em contratos de longo prazo, porque eles vão demandar reequilíbrio econômico-financeiro que podem sobrepor o que estava previsto no contrato no momento da sua licitação. Isso, sem dúvida nenhuma, que vai exigir que você revise as cláusulas contratuais, que você possa acompanhar os editais com mais cuidado, daquelas demandas que normalmente são muito engessadas e, obviamente, precisa preparar sua equipe jurídica e contábil para essa transição. Nada daqueles BDIs, principalmente na construção civil, onde você há anos não altera a precificação de uma obra pública. Um ponto que pouca gente está olhando com a atenção necessária é que a reforma ela vem com um salto de tecnologia e cruzamento de dados. Na prática,
o que é que isso significa? O que é que eu quero te trazer nesse cenário? É que o IBS e o CBS e outros sistemas públicos, eles vão passar a conversar cada vez mais em tempo real. Vai crescer a capacidade, e muito, do fisco fazer cruzamento de informações. Nota fiscal, contrato, movimentação, folha de pagamento, é o que a gente chama, inclusive, de fisco preditivo. São ferramentas de inteligência artificial que começam a ser usadas também pelo Estado para fiscalização, aumentando em muito a capacidade de auditoria na sua empresa. Então, na empresa, a gente já está com dois cenários. Para quem faz tudo certo, é uma oportunidade de ter menos concorrência, inclusive desleal, porque quem sonegava, quem não declarava corretamente, vai ter muito mais dificuldade nesse novo cenário. Agora, para quem está vivendo ali no limite, aumenta muito o risco das autuações, das glosas de crédito e das multas. Na relação com o poder público, eu preciso, inclusive, ainda te alertar uma outra questão, inclusive para os gestores municipais, em relação à nota fiscal de serviço de padrão nacional. Um dos principais impactos para 2026 é que os municípios agora, eles já estão correndo contra o tempo. O relógio está rodando porque a partir de 5 de janeiro de 2026, a gente vai começar já a ter os efeitos jurídicos da reforma concretos. E a primeira exigência é que as notas de serviço estejam integradas ao padrão nacional e elas vão passar automaticamente a serem transmitidas para a Cefaz e para a Receita Federal, dentro desse modelo unificado. O município que não estiver com seu sistema parametrizado, padronizado e integrado ao sistema nacional, ele corre o risco real de sofrer multas, sanções e ainda perder transferências voluntárias. Principal transferência voluntária são os convênios, os repasses condicionados à regularidade fiscal e tecnológica. Então, por favor, gestor municipal, organize a sua área de tributos, de tecnologia e fiscalização para garantir a integração e não prejudicar nem o seu município com multas e tão poucas empresas que operam dentro do seu município e precisam emitir uma nota fiscal. Elas precisam estar com o sistema ok. Depois de tudo isso que nós falamos, eu preciso muito que você enxergue essa transição em 4 etapas e se pergunte, em que etapa que eu estou? Como que eu posso melhorar? Obviamente que a etapa 1 é planejamento, é diagnóstico, é onde você deve estar agora, é na etapa 1 mesmo. É fazendo a auditoria do teu sistema tributário atual, mapeando todos os processos de tributo, quanto que você paga hoje de ICMS, ISS, PIS e COFINS e o quanto que isso pesa no teu preço. É fazendo o diagnóstico do teu sistema de gestão para saber se ele está apto a conviver com os dois sistemas. E, obviamente, revisando teus contratos com os teus fornecedores e parceiros, colocando cláusulas importantes para o período de transição da reforma, como a responsabilidade e a solidariedade para o pagamento dos créditos, porque isso vai fazer muita diferença no momento de você poder aproveitar o teu crédito em plena tua cadeia produtiva. A etapa 2, ela vem depois, que é quando você já está implementando parcialmente e você já vai ter essa convivência em 2026, quando você entra com a CBS, mesmo com a alíquota reduzida, e aí na tua escrituração dupla, tu já vai ter um mundo antigo e um mundo novo. Obviamente que você tem que simular os impactos e as suas margens e os novos custos, inclusive o custo invisível da reforma, que é o treinamento da tua equipe, que é capacitação do teu time contábil, comercial. Depois, já nesse cenário de planejamento e implementação mais amadurecido, a gente obviamente vai chegar numa etapa 3, que é o crescimento já dos ajustes finais, porque a gente já tem o IBS. O IBS ele começa a ganhar peso, você já vai ter o split payment testado, funcionando, não vai mais conseguir girar o teu caixa com dinheiro de pagamento de tributos e vai estar efetivamente numa gestão integrada de créditos de IBS e CBS, tendo que adaptar a escolha do teu regime a essas questões e não somente a adaptação da parametrização das tuas notas fiscais e das tuas declarações.
Quando passarmos por tudo isso, a gente chega numa etapa 4, né? Que é o nosso dia a dia amadurecido. Quando a gente chegar aí, a gente já não vai mais ter ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS e vamos ter o IBS e a CBS, que vão ser a única base do teu jogo. Mas isso só ocorre de fato lá em 2033. E nesse momento a gente precisa ter indicadores de resultado e tudo mapeado para que você possa, inclusive, ter créditos a receber, ter provas para o teu procedimento contencioso, se esse for o caso. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora: em qual dessas etapas você está na prática? Será que você está naquela parte da negação? Ah, depois eu vejo, sem nem esse negócio aí de reforma. Ou você já começou, pelo menos, a fazer o seu diagnóstico? Vamos ser bem realistas agora, falando de todos os desafios e das oportunidades para os empresários. Os desafios no curto prazo, obviamente, são conviver com os dois sistemas ao mesmo tempo, aumentar o custo de compliance. Você vai ter que treinar, capacitar a tua equipe, tua gestão, teus gestores. Vai correr muito risco de erro por falta de parametrização correta, glosa nas tuas declarações e essa necessidade de alinhamento e treinamento constante, até porque todo dia tem uma norma técnica nova que a Receita Federal publica. Mas olhando mais à frente, a gente também tem oportunidades. Por exemplo, um sistema mais simples, ele tende a reduzir litígios a longo prazo, por mais que a gente vai ter muita discussão ainda com os fiscos. E também a unificação das obrigações acessórias, porque isso vai melhorar a governança fiscal, você tem uma apuração única no seu grupo econômico. Então, pessoal, quem se antecipa, simula cenários e se organiza, vai ganhar vantagem competitiva. Não é exagero meu dizer que as empresas que começarem a se preparar, na verdade, as que já começaram em 2025, elas vão sofrer muito menos impacto, obviamente, em 2026 para frente. E para ficar bem concreto, eu quero terminar com um checklist de ações prioritárias para você levar dessa nossa mentoria. Você pode, inclusive, anotar ou depois assistir de novo, mas você precisa ir marcando. Vamos comigo dar vários cheques nas nossas tarefas? Primeiro de tudo, revisar e mapear os processos tributários e fiscais da sua empresa. Thaisa, o que é isso? É você definir quem é que faz o quê. Até onde é a responsabilidade da sua equipe de contabilidade, até onde é a responsabilidade do seu administrativo interno. Você precisa conversar seriamente com o seu contador e, se possível, com um advogado tributarista da sua confiança que já cuida dos seus negócios. A pergunta é: como a reforma impacta o meu negócio, no meu CNAE, no meu regime? Isso precisa estar muito claro para você. Avaliar o teu sistema de gestão e até considerar trocar o sistema, se ele não atender mais essa demanda. Eles já estão preparados? Você consegue já ter uma ferramenta que convive com os dois sistemas ao mesmo tempo? Dá para parametrizar o CBS, o IBS, o Split Payment e as regras do estado e do município? Obviamente que o próximo passo vai ser capacitar a tua equipe interna. Não adianta só o dono entender. Como não adianta só a equipe entender e você, como empresário, não está entendendo de nada. Você precisa saber quem emite a nota, quem faz seu financeiro, quem cuida da gestão dos seus contratos. E, sem dúvida, vai precisar revisar teus contratos com os teus clientes e fornecedores. Ver se há cláusulas de recomposição por mudança de carga tributária. Quem é que vai assumir o prejuízo dessa carga? E ajustar a forma de apresentação dos seus preços. Criar uma rotina de monitoramento legislativo. Dependendo do seu negócio, as regras ainda não estão postas, elas precisam ser, a gente está esperando, elas estão saindo, elas precisam ser revistas. Então, é muito importante você entender que a reforma, ela não se resume à emenda constitucional. Nós temos as leis complementares, as regulamentações, as portarias e atualizações constantes. Todo mundo está começando isso juntos, então a gente precisa estar atento.
Alguém dentro ou fora da sua empresa precisa estar olhando todos os dias o que sai para o seu nicho. Simular cenários de preço e margem para 2026. Quanto à CBS, mesmo numa alíquota reduzida, muda o seu resultado. A sua empresa é daquelas que consegue fazer a compensação da CBS para o PIS e para o COFINS? Porque se o seu setor tiver um aumento de carga em alguns pontos percentuais, o seu negócio ele aguenta, ele consegue absorver uma diminuição da sua margem de lucro? Bastante coisa para você fazer. A gente já está quase concluindo. E o que eu quero te dizer é o seguinte: a reforma tributária, ela não é uma onda que você escolhe ou não pegar. Ela é uma maré que vai subir. E as empresas que entenderem isso, primeiro, vão estar em terrenos mais altos e vão poder, inclusive, surfar essa onda. 2026 é o ano que essa maré começa a chegar de forma concreta dentro da sua empresa. Você não precisa virar especialista em legislação, em direito tributário, mas você precisa realmente entender o mínimo do que está mudando. Se cercar, obviamente, de bons profissionais e tratar a reforma como parte da estratégia do seu negócio e não só como um problema do contador. Ah, o contador resolve, o contador faz. Se essa mentoria de hoje te ajudou a enxergar um pouco melhor esse cenário, a minha missão já começou a ser cumprida. E antes de encerrarmos, eu quero deixar você com uma direção clara. Tudo que estudamos hoje sobre a reforma revela uma realidade simples. 2026 será um ano de oportunidades, apenas para quem estiver preparado. A reforma não vai esperar você aprender, você ler, você parar, você ter tempo. Ela já está acontecendo. E é por isso que eu criei o Gestão Jurídica Inteligente. Esse curso é o caminho para você estruturar a sua empresa com segurança, interpretar corretamente suas decisões jurídicas e tributárias e evitar prejuízos, multas que empresas só descobrem tarde demais. É a ponte entre o que você ouviu aqui hoje e a prática diária que vai sustentar o crescimento do seu negócio. E como você participou da nossa mentoria, você inclusive tem acesso a um bônus de 20% de desconto. Ele vai ficar disponível para quem está aqui agora. O link está aí na sua tela. É só clicar, garantir sua vaga e entrar comigo nessa jornada de preparação para 2026. Se você entendeu a seriedade do momento, não adia mais essa decisão. Empresas que prosperam são lideradas por pessoas que se antecipam. Eu te espero no Gestão Jurídica Inteligente. Vamos construir uma gestão sólida, estratégica e inteligente para enfrentar o ano que vem e tudo mais que vai vir pela frente. Se você quiser continuar acompanhando esse assunto, eu compartilho muitos conteúdos nas minhas redes do thaisacavalcante.adv. Muito, mas muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença hoje aqui. Cuida bem do seu negócio hoje, para que ele continue de pé e mais forte no cenário da reforma em 2026 e em todos os anos seguintes. Valeu, pessoal! Até mais!